Vamos iniciar esse culto de adoração ao nosso Deus, iniciando, louvando o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso, Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os gemidos juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso e Criador. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, com o objetivo de adorar e glorificar o santo nome que é o Jesus Cristo, o único e suficiente na nossa vida. Nesse momento eu convido a todos os irmãos para fazer uma oração de gratidão, uma oração de invocação, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Vamos orar. Santo, Santo, maravilhoso Deus, Pai querido, amado, em nome de Jesus, Pai, nesse momento que estamos aqui na Tua casa de oração, nós queremos te louvar, te glorificar, porque o Senhor é o único e suficiente, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Senhor, te pedimos, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta noite, nesta cidade de Caicó, Senhor. Ó Deus, que vida seja transformada, vida seja libertada, Senhor. Ó Deus, salva vida, Senhor. Seja curas física ou espiritual, Senhor. Salva, Senhor, neste local, nessa cidade. Em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos, Senhor, todo o Teu rebanho, Senhor, que te chama pelo Teu nome. Em especial, colocamos, Senhor, o reverendo Niclésio, que está na responsabilidade em frente à Igreja Presbiteriana de Caicó. Em nome de Jesus, como também todos os seus liderados.
perdoe as nossas falhas, continue conosco. Amém. Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Capítulo 3, 19 e 20. Está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venha tempo de refrigérios, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Que nesse momento nós possamos se arrepender dos nossos pecados, que nós possamos se converter verdadeiramente dos maus costumes, que nós possamos pedir ao Senhor misericórdia, porque só é Ele que pode perdoar os nossos pecados. Sabemos que somos miseráveis pecadores, que todo momento estamos pecando, mas sabemos também que Deus é rico em misericórdia para perdoar os nossos pecados. Basta a gente dizer de todo o coração: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. Vamos fazer isso nesse momento. Pedir perdão dos nossos pecados neste momento. E depois de alguns instantes eu peço à irmã Julieta que faça uma oração de confissão dos nossos pecados. Amém. O irmão Paulo terá a oportunidade de louvar mais um ponto. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando do nosso cenário número 110A. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito
calúnia mordaz, isto sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crê, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece a que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crê, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece a que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece a que Cristo mandar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, convido mais uma vez para abrir a palavra do Senhor no Salmo 126. Salmo 126. Vamos ler esse salmo com a participação da igreja. Aqueles que forem encontrando e puderem ficar de pé, fique por favor. Salmo 126. Está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de rir, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Dando e chorando, quanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. A igreja pode sentar. Convido agora nossa irmã Lidiane, que terá a oportunidade de louvar 2 cânticos. Como a igreja já é de costume, o segundo cântico terá a oportunidade de depositar no altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus com alegria.
Jesus, és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Declare essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, vem. Essa casa é sua, ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é Jesus. Aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e ministrando sua graça e os feridos
Espírito de Deus está aqui. Se você já sente a presença dele, mais uma vez, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Diga, Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Convido as crianças para virem à frente, juntamente com as professoras. E nosso irmão Diácono José vai fazer uma oração por elas, e também pelos dízimos, pelas ofertas, e também pela vida do nosso irmão. Meus queridos irmãos, antes de nós orar pelo dízimo e as ofertas pelas crianças, vamos levantar um clamor pelo irmão Hilário, porque eu creio que ele está doente, já 2 domingos que ele não comparece à igreja. Então vamos se compadecer do irmão, assim que Jesus fala. Grandioso Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, coloco, Pai amado, o Senhor diante da casa do irmão Hilário. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Pai, que o Senhor desça sobre ele, Senhor. Pai, restaura, Santo Deus, a sua saúde, a saúde da tua família, Pai.
Guia ele, Pai, ao teu trono, Senhor, para que ele, Pai amado, venha, Santo Deus, se despertar, Senhor, daquela enfermidade, meu Pai, que o Senhor chega, Pai amado, com socorro eterno, Senhor, sobre a tua casa, Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor também obedeça cada um, Pai. Abençoa também, Santo Deus, as suas crianças, Pai, as professoras, Senhor, venha abençoar cada um delas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, também em tuas mãos, Senhor, que o Senhor, Pai amado, venha também, Santo Deus, abençoar cada um que te ofertou e te dizimou, meu Deus. Que o Senhor também abençoa aquele que não pôde te ofertar ou te dizimar, meu Pai. E também, Santo Deus, o Senhor, meu Deus, abençoa a vida, meu Pai, do líder, Senhor, desta noite, que vai administrar a tua palavra, Senhor, para que nós saímos daqui não da forma que entramos, Senhor, mas saímos daqui possuídos pelo teu Espírito, Senhor. Em nome santo do Senhor, toma conta de cada um de nós. Abra nossos entendimentos, Senhor, para que nós não saímos daqui, Pai, cego e nem mudo, mas glorificando o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Louvamos a Deus por estar aqui, mais um domingo, para juntos adorar, bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Dessa vez eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho segundo escreveu o apóstolo, na verdade o evangelista é o apóstolo João. Capítulo 6, versículo 35 ao 40. Como a gente aprendeu quarta-feira, meus irmãos, os avisos e a recepção dos irmãos será após o culto. Então, nesse instante, vamos meditar na palavra de Deus, João 6, versículo 35 ao 40. Está escrito assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de anunciar a tua palavra, de aprender com o teu evangelho. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. No nome de Cristo Jesus, o teu Filho, me ajuda a trazer a tua palavra nesta noite. Salva vidas, Senhor. Nos transforma, nos faz a imagem do teu Filho. Ó Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o evangelista, no capítulo 6,
para que os irmãos entendam o contexto deste versículo, nós precisamos entender que no capítulo 6, o texto fala, ou inicia o capítulo, Jesus realizando a multiplicação dos pães e peixes. A multidão seguiu ao Senhor Jesus. Depois daquela multiplicação, no início do capítulo diz que por causa dos sinais que tinham visto na cura dos enfermos. Em seguida, o Senhor Jesus anda por cima do mar. Depois, a multidão segue até Cafarnaum no dia seguinte, já não mais por conta que viram aqueles sinais, mas por causa que comeram pães e se fartaram. O próprio Jesus retrata isso. Jesus vai dizer no capítulo 6, a partir do versículo 22, e do versículo 35 em diante, nós vamos meditar nesta noite. Porque muitas pessoas, meus irmãos, procuram o Senhor Jesus pela motivação errada. Muitas pessoas procuram Jesus para ver os sinais que ele comete, que ele faz, que ele cura, os milagres. Outros procuram o Senhor Jesus pelo pão que ele podia multiplicar, os peixes, ou seja, para se fartar, e não pelo principal motivo que justifica a vinda de Jesus ter vindo aqui na terra, a sua missão, o plano de Deus para o homem, que é a salvação de Deus que opera nas nossas vidas. Muitos procuram o Senhor pela motivação errada, mas não entendendo o real sentido da fé. Por que você é crente? O que foi que Jesus fez para nos salvar? O que é a salvação de Deus? A importância de ter Jesus na vida, de participar dessa grande obra de Deus, que é crer naquele que Deus enviou. E nós então começamos a meditar sobre esse principal motivo de nós estarmos aqui, que é a salvação. O que Jesus fez naquela cruz para nos salvar. A forma como o Senhor nos retira das trevas para a sua maravilhosa luz. Da cegueira espiritual para nós podermos ver quem Ele é de fato. Da morte espiritual para a vida, para termos uma vida transformada pelo poder de Deus. A salvação que opera na vida do cristão, na vida do crente verdadeiro, ela traz transformação de vida, porque ela nos salva da condenação da morte eterna. E esse foi o principal objetivo de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos salvar. E a gente precisa entender, irmãos, para a gente valorizar de fato a grandeza dessa salvação, dessa obra de Deus na vida do pecador que se arrepende, que se converte, que crê, para entender o que é o pão verdadeiro. Jesus se coloca no versículo 35, ele diz, porque o pão, no versículo 33 ele diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo, ou seja, Jesus. Ele é o pão de Deus. E aqueles homens então disseram, dai-nos sempre. No versículo 35 ele então diz, eu sou o pão da vida. Jesus, irmãos, veio do céu para nos saciar
com a vida eterna. Porque outrora nós estávamos mortos em nosso delito e pecado. Como foi pregado aqui, pegando um gancho do que o irmão Davi vinha trazendo, para entendermos e valorizarmos a grandeza dessa salvação, precisamos entender, primeiro ponto, o ser humano é totalmente incapaz de ir a Cristo por si mesmo. Então, irmãos, aquilo que a gente aprendeu, aprende. Diz, aceite Jesus. Não tem, irmãos, como nós aceitarmos Jesus de nós mesmos. Nós é que precisamos ser aceitos por Ele. Porque o pecador que quebrou a aliança fomos nós. Nós dependemos de que o Senhor nos receba, Ele sendo o Salvador e nós o pecador. O homem por si só, ele não tem como ir até Deus. O versículo 35 diz, na parte B, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No versículo 36 ele diz, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Aqueles homens viram o Senhor, mas não criam. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, lê a Bíblia, ouve a mensagem do Cordeiro de Jesus, ouve o Evangelho, mas não creem. E por que é isso, irmão Lohan? Porque o homem por si só, nem eu nem você, somos capazes de crer em Cristo por si mesmo. É necessário que Deus trabalhe no meu coração e no seu coração para trazer essa fé. Porque antes de Jesus, todo homem está morto. E vamos ver alguns pontos que nos levam a essa incapacidade de crer em Deus por si mesmo. Primeiro que eu disse, o homem está morto espiritualmente. Jesus diz, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, quem são os mortos que precisam ouvir a voz de Cristo? Nós, seres humanos, pecadores, caídos da graça. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Depois da queda do homem, o homem foi feito morte, foi morto nos delitos e pecados. Deus disse a Adão o que, irmãos, no jardim? Não coma desta árvore da ciência do bem e do mal, porque se comeres, certamente morrerás. Quando Adão comeu, veio a morte. A morte espiritual, a morte como consequência do pecado, a morte eterna. Nós aprendemos ali nos adolescentes. Todos foram feitos mortos. E um defunto, irmão, não pode crer se ele não for vivificado, se ele não for trago à vida novamente. É por isso que para herdar o reino do céu é necessário o quê? Nascer de novo. E esse nascimento, quem opera é Deus, irmãos. Porque o homem está morto espiritualmente, então ele é incapaz de ir até Jesus. É necessário que Deus o ressuscite, faça nascer de novo para ele crer. O homem também é cego espiritualmente. João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pode ouvir, pode vir, visitar, congregar, caminhar, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque todo ser humano, sem Jesus, ele é cego espiritualmente. O homem natural, ele é cego.
Ele não consegue discernir as coisas de Deus. Ele é alienado espiritualmente, ele não consegue entender as coisas de Deus. Irmãos, é interessante, eu trabalho lá, um dos meus irmãos sabe que eu trabalho lá na faculdade, e lá o povo é tudo cheio de diploma, de coisa, de título, mas não conseguem entender quem é Jesus. Alguns chegam até a ficar desfazendo de Jesus, porque são alienados espiritualmente. Tem muito diploma, mas o diploma não serve para o conhecimento de Deus. É necessário que o homem nasça de novo para ver, para entender quem é Jesus. É por isso que é maravilhoso o Evangelho, irmãos, e não há distinção, porque nada das coisas ou títulos daqui da terra servem para a salvação. Porque o homem sem Deus, ele continua alienado, sem entender quem é Jesus. Tem pessoas que leem a Bíblia, tem pessoas que ouvem as mensagens bíblicas, mas continuam sem entender. Porque o homem não tem condição por si próprio. Ele depende de Deus. Ele depende de Jesus intervir na sua vida para lhe abrir o entendimento. Foi o que aconteceu com Lídia lá em Atos dos Apóstolos. Deus abriu o seu coração, o seu entendimento para ela crer no Evangelho. Então o homem está alienado espiritualmente. Por isso ele é incapaz de ir até Deus. E essa incapacidade espiritual também está em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que é que Jesus diz, irmãos. Não tem como ir até Ele se Deus não trouxer. Não há mérito para o ser humano na salvação. O mérito é de Cristo, que efetuou a obra na cruz. O mérito é de Deus, quem traz o pecador através do Espírito Santo até Jesus Cristo, para que o pecador creia. Porque o pecador é incapaz espiritualmente de ir até Jesus. No capítulo 6, ainda no versículo 63 ao 65, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Porque desde o início que eu comecei a andar na igreja, me ensinaram que eu ia até Jesus. Que eu, como se eu conseguisse fazer alguma coisa por esforço próprio ou por obra, ou pela carne, para conseguir a salvação. A gente não consegue a salvação pelas obras, irmão. Não é por ser mais inteligente que você é salvo. Não é por você, é porque eu descobri, raciocinando, que o caminho é Jesus. Não, meus irmãos. Não é. Não é pelo raciocínio humano. Não. Jesus deixa claro, havia entre eles pessoas que tinham ido, estavam no meio, inclusive aquele que o havia de trair. Mas Jesus sabia que havia descrentes entre aquele povo. E ele então diz que sabia desde o princípio, por causa disso é que ele diz: eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O homem é incapaz de ir até Jesus se não for pela intervenção de Deus. Além de ser incapaz espiritualmente, o homem também é escravo espiritual. Escravo do pecado. O ser humano, o homem natural, antes de Jesus operar a obra salvadora na sua vida, ele é escravo.
Replicou-lhe Jesus, João 8,34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Irmão Lohan, mas eu já estou na igreja 20 anos. Você continua levando a vida de pecado? Continua, pois pronto. Você ainda não conheceu Jesus. Porque ainda está escravizado pelo pecado. De forma que o escravo não tem como se libertar. Ele precisa ser liberto. E essa liberdade quem dá é Deus. Vós sois do diabo, João 8, 44, 45, que é o vosso pai. Jesus dizendo àqueles homens, eles já estavam certos de que tinham ganhado o céu, eram filhos de Abraão, eram judeus, então estavam salvos. Jesus disse, não, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. O homem que vive em pecado, irmão, atolado no pecado, não consegue sair. Sabe por quê? Porque ele vive, porque ele é filho do diabo. Ele tem que satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi homicida. Por que é que o ser humano que não conhece a Deus vive praticando homicídio, matando outros, roubando, adulterando? Porque ele é filho do diabo, que é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Por que que o ser humano vive mentindo? Porque é filho do diabo, que é o pai da mentira, e mente desde o princípio do Éden, dizendo, quando ele chegou para Eva e Adão, dizendo que se eles comessem, não ia acontecer nada. Eles iam ser igual a Deus. João 8, 44 a 45. Mas porque eu vos digo a verdade, versículo 45, não me credes. Eles eram escravizados pelo pecado, porque viviam na prática do pecado. Eram homicidas, mataram Jesus. Matavam e continuam matando até os dias de hoje. A humanidade continua matando uns aos outros. Continua traindo, continua roubando, continua mentindo. Por quê? Por conta do pai deles. De forma, irmãos, que se eu me digo ou me identifico como um salvo, ou a salvação opera na minha vida, eu não posso viver em mentira. Eu não posso viver no pecado. Não, irmão Lohan, você é salvo e eu vivendo em pecado? Não tem como. Não combina. Que tipo de salvação é essa? Que eu sou salvo e continuo em adultério? Que eu sou salvo e continuo roubando? Que eu sou salvo e continuo matando? Que eu sou salvo e continuo mentindo? Essa salvação não é a de Jesus. Porque o salvo, ele matava, mas não mate mais. Ele mentia, mas não mente mais. Ele roubava, mas não rouba mais. Ele adulterava, mas ele não adultera mais. Porque ele foi salvo. Ele era escravo do pecado, mas quando Jesus o salvou, ele foi liberto do pecado, da prisão ou da escravidão espiritual. A surdez espiritual também empata de um homem até a Jesus por si mesmo. O mesmo versículo que eu leio, no versículo 43 de João 6, diz, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus disse que aqueles que não entendiam ele, era porque de si mesmo, de ser humano, eram incapazes de ouvir. A gente vai ver quem são que ouvem as palavras de Jesus e entendem. As ovelhas dele. Quem não era ovelha, aquele povo que não dava crédito, que não entendia a linguagem de Jesus, é porque eram incapazes de ouvir, de entender, de compreender a sua palavra. João 6,43. No 46 diz assim, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade,
por que razão não me credes? O próprio Jesus falando, na verdade, João 8, 43, do 43 ao 47. E no versículo 46 de João 8 diz, Jesus, quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João 8, 47. Essa história, irmãos, que o mundo diz, não, sou amigo do evangelho, como até o irmão Davi já disse aqui, não, gosto de ouvir. Gosta não, irmãos. Quem gosta de ouvir Jesus falar é as ovelhas. São os que entendem, são os que creem, são os que foram salvos. Porque aqueles que não creram, eles são surdos espiritualmente. Ainda que ouçam a palavra, eles não creem, não entendem, porque os ouvidos estão tampados espiritualmente. Está morto, está preso, está alienado espiritualmente, está escravo, está surdo espiritualmente. De forma que o homem por si mesmo não tem como ir até Deus. Não tem como crer em Jesus. Não deve haver orgulho para o salvo, como já foi dito também esses dias. Porque por si mesmo, o ser humano não tem como ser salvo. Ainda há, naquele que não é salvo, um ódio espiritual. João 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. O mundo odeia Cristo. O mundo odeia os servos de Cristo. Olha, não bate não. É uma natureza que não bate. Ah, irmão, quer dizer que então eu estou no trabalho e está uma perseguição grande, rapaz. Eu tentando fazer as coisas certas e o povo puxando, vindo no meu pé atrás de mim. Você está tentando fazer as coisas certas? Estou. Está tentando glorificar Jesus? Estou. E estão vindo atrás de você? Tá. É um bom sinal. Um mau sinal, você está fazendo as coisas erradas, não está glorificando a Deus e o povo está lhe amando. Pronto. É porque talvez você ainda é deles. Talvez ainda não operou essa salvação na sua vida. Porque contra Jesus o mundo tem um ódio espiritual. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. João 15, do 24 e o 25. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Jesus disse que ainda foi pior a situação daqueles homens, porque eles viram os milagres de Jesus e não creram, e o odiaram, tanto a ele quanto o Pai. E Jesus disse que isso era para que se cumprisse o que estava escrito na lei. Odiaram-me sem motivo. O mundo odeia Jesus, irmão. E não tem como ser diferente, porque Jesus é a luz. E quando a luz chega, ele coloca à vista as obras do mal. E as obras do mundo é mal. E por isso ele não quer vir para a luz. É necessário um novo nascimento. A salvação, irmãos, é um resultado da eleição incondicional de Deus. Versículo 37, deixa claro isso no texto que nós lemos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Está vendo, meus irmãos, que a salvação não é resultado do esforço do homem no sentido de eu é que fui até Jesus, eu é que
pelos meus méritos, conseguir ir, porque a gente já viu que o homem é incapaz, porque está morto espiritualmente. Mas a salvação, ela é uma obra de Deus na vida do pecador que se arrepende. Deus escolhe, não por mérito nosso, não por virtude humana, mas Deus escolhe pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque Deus, irmãos, se Ele não quisesse salvar ninguém, Ele continuaria sendo justo, porque todos pecaram. Pelo pecado merecíamos a condenação eterna. Irmão Lohan, quando Deus decide salvar e manda Cristo para morrer em nosso lugar e nos dá acesso ao céu, crendo nele, se arrependendo dos nossos pecados, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é um favor que nós não merecíamos. E a salvação é um resultado desta graça. Versículo 37 ao 39 do texto que nós lemos, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, Deus nos escolheu. Versículo 15 e 16. Capítulo 15 de João, versículo 16. Não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. João 15, 16. Jesus nos escolheu, irmãos. Não foi nós que escolhemos ele, mas pelo contrário, ele nos escolheu, designou-nos para dar fruto. Como foi pregado, irmãos, semana passada, a salvação, a graça, ela precisa ser honrada por nós. É um presente de Deus a salvação. Nós não merecíamos, portanto, não podemos tratá-la de qualquer forma. Não podemos pegar o presente de Deus e trocar por um manjar qualquer, por um prato de guisado, como Esaú fez, trocou a sua herança. E depois, quando chorou, buscando lugar de arrependimento, já não havia mais, porque Esaú desprezou as coisas de Deus. E a gente não pode desprezar, irmãos, a salvação. Diante da condição que nós estávamos, quando o Senhor nos encontrou, para o que Ele nos dá, quando Ele nos abre o entendimento, nos dá um novo nascimento, nos dá a transformação de vida, nós precisamos honrá-lo, nós precisamos ser gratos, porque Ele foi quem nos escolheu. Essa salvação, ou essa eleição ou escolha de Deus, ela é seletiva. João 15, 19. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por isso que eu disse, irmão, se o mundo estiver nos odiando, é um bom sinal. Quando o mundo estiver nos amando, tem algo errado. Tem algo errado. Porque o mundo odiou o nosso mestre. E se nós somos discípulos verdadeiros deles, também seremos odiados pelo mundo. Então, foi o Senhor que escolheu, selecionou, separou o seu povo, por isso que o povo de Deus é odiado. Mas também o Senhor fez propriedade, é uma escolha possessiva, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus dizendo em João 17, 9. Jesus rogava pelos seus discípulos, porque são de Deus. São do Pai. Se nós somos salvos, irmão,
nós temos um dono. Nós não podemos andar mais como andava antigamente, fazendo o que queria, pensando como queria, agindo como queria. Não. Se somos de Deus, nós temos que agir como Deus quer que hajamos. Todo aquele que o Pai dá ao Cristo irá a ele. O chamado, meus irmãos, é eficaz. João 6,37. O Deus que elege é o que chama, e chama eficazmente. Por isso, em João 6,37, nós somos atraídos irresistivelmente. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus disse que se o Pai deu, ele vem até Jesus. É por isso, irmão, que tem pessoas que a gente fala do Evangelho e não entra de jeito nenhum, a pessoa não crê, e esperneia, e pula, e bate, e se você for imprensar, aí é que a raiva aumenta. E tem outros que quando ouvem a mensagem do Evangelho, clareia, ele diz, eu quero ouvir mais, eu quero participar, eu quero conhecer, eu quero ouvir, eu quero seguir, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu me arrependo dos pecados, eu deixo para trás o que ficou, eu quero agora beber dessa água, eu quero fazer como aquele povo disse, os que creram disse, dá-me desse pão para que eu coma. Como a mulher de Samaria, que quando Jesus falou da fonte de água viva, ela disse, dá-me dessa água, Senhor, para que eu não torne mais a ter sede. É por isso, irmãos, porque todo aquele que o Pai dá ao Cristo, ele irá a ele. Portanto, nós somos nascidos de novo. João 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da mãe? Jesus respondeu, em verdade, verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Está vendo, irmãos? Como é que o homem pode chegar a Deus? Através do novo nascimento, porque estava morto. Tem que viver para poder seguir a Cristo. E esse novo nascimento, quem faz é Deus. Através da conversão, do arrependimento dos pecados que outrora nós cometemos. Atraídos então irresistivelmente, sendo libertos poderosamente. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí eu pergunto aos irmãos, se a Bíblia está dizendo que se eu conheço a verdade me liberta, como é que eu posso viver escravizado pelo pecado? Só tem uma resposta. A verdade não chegou ainda na minha vida. Não existe isso, irmãos. Como as pessoas pregam um falso evangelho aí fora. O cara diz, eu conheço Jesus, eu fui liberto por Jesus e continuo vivendo do mesmo jeito. Isso é mentira, irmãos. Se nós cremos em Jesus sendo a verdade que liberta, como é que eu creio em Jesus? Jesus está na minha vida e eu não fui liberto ainda. Eu continuo fazendo as coisas do velho homem. Só tem uma resposta, irmãos. Se Jesus é a verdade e nós cremos que Ele é a verdade, então quem é mentiroso somos nós. Eu não fui liberto ainda. Eu não conheci a verdade que liberta ainda, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para essa salvação, o Senhor também nos convoca individualmente. João 10, de 1 ao 5, a salvação é individual. Em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que não entra pela porta, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem as vozes. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Está vendo, irmão? As ovelhas conhecem a voz de Jesus. Elas seguem Jesus. O Senhor os chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Significa que Jesus tem um relacionamento particular com as suas ovelhas. Ele chama pelo próprio nome. A salvação, ela é individual. E as ovelhas são as que ouvem e creem. E a salvação de Deus, ela é garantida. A voz, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, estou encerrando. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 3,15, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A salvação, irmãos, ela é dada por Deus para aqueles que o Senhor chama, Ele sustenta, é uma garantia de vida eterna, é uma salvação que é eterna, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação de Deus também traz satisfação eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe por que o salvo, irmãos, pode, enquanto está aqui no mundo, a gente até pecar, errar que a gente é pecador, mas ele não volta mais para o mundo. E se for, ele vai se converter e vai voltar. Se ele for um eleito do Senhor, ele volta. O que não pode acontecer é o caba ser eleito, viver no mundo, morrer no mundo, continuar no mundo. Isso não existe. Por quê? Porque a água que Jesus dá não torna mais a ter sede. Ela faz jorrar dentro de nós uma fonte para a vida eterna. A gente encontra a água que mata a sede verdadeiramente. E as coisas já não fazem mais sentido do que ficou para trás. A segurança é eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. João 10, 27 ao 30. Jesus diz, as ovelhas dele estão na mão dele. Ele é quem sustenta. É quem segura. A nossa sustentação está nele. No pão vivo que desceu do céu. Que se alguém dele comer, viverá eternamente. E a duração da salvação, Molohan, é eterna. Não tem fim. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? João 11, 25 e 26. Irmãos, quem crê em Jesus, ainda que feche os olhos aqui, viverá eternamente na glória, sem fim. Por isso que é maravilhoso, irmão, servir a Jesus. Perseverar em seguir o Senhor. Ainda que está esse mundo velho, já caminhando para o fim,
já está se acabando, não tem mais o que dar não. O mundo velho não tem mais o que dar. Você olha para o mundo, é uma desilusão total, é um desespero total, uma desesperança total, porque o mundo jaz no maligno. Mas em Jesus, Ele promete salvação e vida eterna. Qual a aplicação, irmão Lohan, disso que o irmão trouxe hoje? Se essa salvação ainda não opera ou acontece na sua vida dessa forma, se arrependa dos seus pecados. Ore ao Senhor, abandone a sua vida de perdição. Peça para que esta graça se derrame em sua vida. Então você desfrutará dessa tão grande salvação e dessas promessas de segurança eterna que o Senhor dá aos seus eleitos. Amém? Vamos ficar de pé e orar encerrando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui nessa noite, pela tua palavra que foi pregada, pela vida de cada um que o Senhor trouxe. Que esta salvação tão poderosa, Senhor, que esta salvação tão preciosa, Senhor, opere em nosso viver, nos dê a alegria da segurança eterna, que traga transformação de vidas. E se ainda, Senhor, há entre nós algum que não é salvo, que ainda não reconheceu essa graça, que não foi liberto, que não foi aberto os seus olhos espiritualmente, que não nasceu de novo, que o Senhor traga nesta noite, Senhor, o arrependimento, a convicção do pecado, o novo nascimento, a transformação, a mudança de vida. Porque, Senhor, sem o Senhor não dá para viver. O Senhor é quem perdoa os nossos pecados. É o Senhor quem nos liberta dos pecados. É o Senhor quem nos salva da condenação do inferno. É o Senhor que é a razão de todas as coisas, Senhor. É a razão da vida do teu povo, das tuas ovelhas. Pai, nos sustenta, nos leva em paz debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Nos dá uma semana em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só trazendo o aviso, quarta, culto às 7 da noite, domingo, culto às 6 da noite. E se alguém que nos visita nesta noite, seja bem-vindo, volte sempre, traga mais 10, 20, 30, e essa aqui é a casa de Papai do Céu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos.